quê? Ele está preocupado com a atividade. E ele acredita piamente, no fundo do seu coração, que é essa atividade que vai promover as mudanças necessárias. Onde é que está o erro nesse negócio? Quem promove as mudanças necessárias é o Espírito Santo. Não é a atividade que eu e você realizamos. Não é o culto que nós realizamos. O que muda o coração dos irmãos, o que edifica a vida de vocês, é o próprio Espírito de Deus. Não são as horas que eu gastei preparando o sermão. Entendem isso? O que edifica cada um de vocês não é aquilo que a gente serve aqui no dia após dia. Não é o tempo que os irmãos se dedicam para ensaiar, para poder cantar aqui. Não é o tempo que as irmãs passam em casa se preparando para dar aula para as crianças. Não é isso que edifica. O que edifica, o que muda, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda. É verdade. O Espírito Santo usa todas essas coisas. O Espírito Santo chamou pessoas e deu a elas a capacitação de serem pastores e de gastarem algum tempo se preparando para preparar um sermão. Sim, isso é verdade, foi o Espírito Santo que chamou, foi o Espírito Santo quem capacitou. Agora, é Ele mesmo quem vai mudar o seu coração. É Ele mesmo quem vai mudar o coração e edificar a sua igreja. O coração de cada homem, por exemplo, daqueles 10 homens que a gente se reuniu aqui na quinta-feira passada. A gente se reuniu naquele canto ali e durante aproximadamente 1h30, nós conversamos sobre os efeitos dos nossos pecados como líderes da nossa casa e o que isso pode provocar nos nossos filhos, na nossa esposa. Nós passamos 1h30 mais ou menos conversando sobre isso. Quando é que os meus pecados, quando líder da minha casa, quando é que eles se tornam tão potenciais que acabam destruindo muito da minha casa? Ótimo, foi uma bênção, foi um tempo edificante. Mas só foi edificante porque quem edifica é o próprio Senhor. No momento, irmãos, em que eu, ou qualquer um dos irmãos, colocar a minha confiança naquilo que está sendo falado, colocar a minha confiança na minha disposição em fazer, e na sua disposição em fazer, isso será ser um ativista. É nesse momento que eu estarei me tornando um ativista. Alguém que entende que vai mudar a realidade a partir do seu esforço próprio. Eu vou continuar com isso, mas deixa eu passar para o texto, aonde ocorreu um episódio numa cidade chamada Betânia, numa aldeia na realidade, chamada Betânia, na casa de pessoas que Cristo amava muito. Havia 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, eram muito amigos de Cristo, e o Senhor esteve com ele algumas vezes, e esse texto que a gente leu, esse parágrafo que a gente leu, né, que vai do 38 ao 42, conta um momento onde Cristo, passando com seus discípulos, entra na casa desses irmãos, e acontece um fato bem interessante ali, né? Primeiro entendam, irmãos, muito possivelmente, Marta, Maria e Lázaro não moravam com seus pais. Certamente eram adultos e o mais provável, o texto não deixa isso claro, não dá para a gente olhar para o texto e afirmar isso, mas o mais provável é que realmente Marta fosse a mais velha e que talvez essa fosse a casa dela. Vejam que no versículo 38 diz assim: certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Eu não consigo afirmar com toda certeza que essa casa era de propriedade de Marta, mas o texto nos dá parece apontar nessa direção, sabe? Que ela era realmente a pessoa mais velha da sua casa, a mais velha entre os 3 irmãos, e que é ela que toma a direção de hospedar as pessoas na sua residência. A partir desse momento, Marta toma também sobre si a responsabilidade de atender aquelas pessoas, de providenciar algum alimento para elas. Irmãos, naquele momento havia aproximadamente, pelo menos, 16 pessoas na casa. Pelo menos. Havia Cristo, mais 12 discípulos, os seus apóstolos,
e mais os proprietários da casa, mais os moradores. Isso dá aproximadamente 16 pessoas que, passando por ali, chegam na casa de Marta. Não dá para saber se ela foi avisada ou não. O texto não dá essa indicação, se ela foi avisada ou não. Mas imaginem se ela não tiver sido avisada disso. Imagine que Cristo estava passando com os discípulos e resolveu entrar na casa de Marta. 13 pessoas e mais 3 que havia na casa. E Marta agora começa a pensar como servir aquele povo, sabe? Como é que ela vai atender aquelas pessoas todas? Imediatamente ela começa a correr de um lado para o outro, a tentar dar conta das coisas. Se ela foi avisada, talvez não tenha tido tempo de terminar todas as coisas e de estar naquela hora disponível para receber Cristo e seus discípulos. Mas o que o texto deixa claro para a gente no versículo 40 é que ela estava realmente agitada. Ela estava de um lado para outro, tentando resolver tudo, para que a comida saísse a tempo, para que todos fossem bem atendidos, para que não tivesse problema nenhum. Enquanto isso, sua irmã, que possivelmente era a mais nova, vê ali a oportunidade de sentar aos pés de Jesus e começar a ouvir. Começar a beber daquilo que ele tinha para falar. Eu acho interessante que o texto diz que é aquilo que ele estava ensinando, né? Aproximou-se dele e começou a ouvir os seus ensinamentos, diz o finalzinho do versículo 39. Veja, tem outras traduções que dizem que Marta, ou que Maria, ficou ouvindo o que Jesus falava. Mas Jesus não falava apenas, irmãos. Eu gosto muito dessa nossa tradução, porque ela deixa um pouco mais claro. As palavras de Cristo ensinam. A conversa de Cristo é uma conversa que sempre ensina. Percebem o final do versículo 39? Maria se assenta aos pés dele, ela não ouve apenas o Senhor falar, ela ouve o Senhor ensinar. Enquanto ela está ali, sabe, naquele estado de contemplação, absorvendo aquilo que Cristo tinha para dizer, e Marta agoniada, dá para vocês imaginarem a cena? 13 pessoas, 14 pessoas reunidas na sua sala, ouvindo uma pessoa falar, todo mundo ali sentado querendo ouvir, uma outra correndo doida para lá e para cá, e ela bota prato em cima da mesa, e ela cozinha uma coisa, e ela cozinha outra. Lembrem que naquela época não tinha micro-ondas. Lembrem que naquela época não tinha panela de pressão. Lembrem que naquela época não tinha muitas das nossas comodidades hoje. Muitas. Imagine Marta se virando com isso tudo. Ela fica irritada. E essa irritação é um negócio que começa devagarzinho, né? Como acontece com todos nós, né? Brota no nosso coração aquela irritaçãozinha pequena, que com o passar do tempo vai tomando corpo. Cada vez que ela passa, que ela mexe num prato, que ela mexe numa panela, que ela mexe numa coisa na mesa, pensando que talvez Maria possa se mancar, né? Bom, quem sabe Maria não se toca e faz alguma coisa. E nada. Nada. Ela mexe numa coisa, mexe em outra. O tempo passa, ela continua a arrumar as coisas. Mas parece que não tem nada que tire Maria dali. Em um determinado momento, essa irritação no coração dela acaba sendo um pouco maior e ela chega e vai falar com Jesus. Senhor, o senhor não está percebendo não o que está acontecendo? O senhor não está vendo não? Eu estou aqui ocupada, eu estou aqui com tanta coisa e minha irmã não me ajuda. O senhor acha isso justo? Jesus, irmãos, que conhecia profundamente o coração dos homens, que conhece cada palavra que sai da nossa boca, antes que a gente fale, e que é assim hoje, e que não era diferente na época que ele estava aqui, enquanto ele estava conosco. Não sei se vocês lembram, há 2 domingos atrás, nós conversamos na escola dominical, e eu falava para vocês sobre o momento em que ele cura um paralítico, que ele diz para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. As pessoas ao redor começam a pensar, quem é esse homem para estar pensando em perdoar pecados? E Cristo, que conhecia o que estava no coração delas, responde sem ninguém dizer nada. As pessoas só pensavam, mas Cristo responde a elas. Para vocês é mais fácil eu dizer que os pecados deles estão perdoados, ou dizer levante, tome a sua cama e ande? Cristo conhecia o que estava no coração dos homens. Ele sabia exatamente o que estava se passando no coração de Marta naquele momento. E quando Marta fala com ele,
ele chega para Marta de forma paternal e diz: Marta, você está muito agitada, você está muito preocupada com coisa demais. Na realidade, bem menos do que isso é necessário. Maria escolheu realmente a melhor parte. E pronto. O texto simplesmente para aí. Não segue. Não diz o que Marta falou. Não diz o que Maria falou. O que nenhum dos discípulos disse. Simplesmente o capítulo 11 segue falando sobre um outro momento, quando Cristo começa a ensinar os seus discípulos a orar. Foi o registro, ficou ali, acabou. Não se diz mais nada. E essa história, irmão, tem sido passada por tantas e tantas vezes, né? E a gente fica pensando, quem é que estava certo? Algumas pessoas, né, olham para a atitude de Marta e diz: Marta é uma ativista. Marta é uma pessoa extremamente preocupada só com o que ela tem que fazer. Ela não está preocupada com Jesus. O Senhor estava ali, mas ela não queria nem saber. Outras pessoas olham e dizem: não, de jeito nenhum. Marta era uma pessoa responsável. Ela sabia do que ela tinha que fazer, das suas obrigações. E a sua irmã simplesmente não queria fazer nada, era preguiçosa. Mas pelo que Cristo disse às duas, dá para a gente perceber algumas coisas alguns princípios, algumas lições para a nossa vida sobre isso, sobre o que é que nos motiva a servir, sobre o modo como nós servimos e sobre como nós precisamos fazer isso. A primeira lição que fica muito clara é que quando Marta estava, na realidade, fazendo tudo aquilo, ela estava tão agitada, irmãos, em servir, em atender, ela estava tão preocupada com aquilo, que ela acabou perdendo o foco do que era mais relevante, do que era mais importante. E todos nós estamos sujeitos a isso em diversos momentos da nossa vida, diversos deles. Por exemplo, quando nós queremos que os nossos filhos se saiam bem na escola, ou quando nós queremos que alguma coisa na nossa casa aconteça da forma correta, e nem sempre sai como a gente queria. Por exemplo, digamos que os nossos filhos não consigam se sair tão bem na escola como nós gostaríamos que saísse. E aí isso vai irritando a gente. A gente tenta oferecer para ele todo o recurso que a gente pode, tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas a resposta não vem de forma adequada. A resposta não vem na mesma medida que nós oferecemos os recursos. E a gente acaba se irritando com isso. No meio desse processo, algumas vezes, a gente acaba esquecendo do porquê que nós queremos que os nossos filhos estudem e se saiam bem na escola. Quando a gente começa muito com isso, se a gente não parar para pensar, algumas vezes nós vamos nos perder tanto no processo, que nós vamos achar que nossos filhos têm que ser bons por serem bons. Na realidade, não é pelo bem dele. Não é para que ele seja uma pessoa responsável. Não é para que ele aprenda a lidar com a vida de uma forma responsável. E quantas vezes, tentando ensinar isso, a gente acaba perdendo o foco e acaba focando apenas na nota. Sabe? Acaba focando apenas no desempenho dele e não nele. Até que chega uma hora em que a gente percebe que a gente está exigindo talvez coisas que não deem para ser exigidas. Que os nossos filhos talvez não consigam corresponder exatamente da forma que a gente quer, mas que eles são nossos filhos. Que nós precisamos continuar amando eles de qualquer forma. Precisamos ajudá-los em suas fraquezas. Precisamos acompanhá-los, mesmo quando eles são o último da turma em nota. O último. Sabe? Mesmo dessa forma. Porque se a gente perder o foco nesse processo, a gente acaba cobrando dele a nota apenas pela nota e não pela pessoa do nosso filho. É mais ou menos isso que Cristo está chamando a atenção de Marta. Jesus está dizendo: Marta, preste atenção no negócio. É verdade, você precisa ser responsável. É verdade, as coisas precisam ser realizadas.
Nós temos as nossas atividades e precisamos dar conta delas. Mas Marta, fique atenta no porquê você faz isso. Preste atenção. É interessante, irmãos, que a palavra que é usada aqui na Bíblia para falar sobre estar agitada, sobre estar ocupada, né? Lucas 10:40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Essa palavra ocupada, ela é usada na mesma língua original para se referir a alguém que está distraído. Interessante, né? Ocupação e distração são coisas que não combinam. Mas veja, é uma mesma palavra que traduz alguém que está ocupado e alguém que está distraído. O que é que Cristo está dizendo? Cristo está dizendo: Marta, preste atenção. Você se ocupou tanto, você está tão agitada, você se preocupou tanto com a atividade que você se distraiu do foco. Você se distraiu do propósito. Você se distraiu do porquê é que você está fazendo isso. Percebam, irmãos, que Jesus não está criticando Marta porque ela está fazendo. Não é isso. Ele não está criticando Marta porque ela está fazendo. Ele está criticando Marta porque o foco dela se perdeu. Não sei nem se dá para chamar realmente de uma crítica, ou se ele está chamando a atenção dela de forma cuidadosa, de forma amorosa, porque é isso que Lucas registra, e foi o que Lucas percebeu, na realidade. Ela estava realmente agitada. Vejam que no versículo 40, não é Cristo falando, isso é a narrativa do escritor. Né? O versículo 40, quando diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, não é Cristo que está falando com ela. Isso é a narrativa de Lucas. Foi Lucas quem percebeu. Foi Lucas quem escreveu isso. Ou seja, Lucas, no meio dos discípulos, nota e percebe o que está acontecendo. Na realidade, irmãos, Lucas não era um apóstolo. E é muito provável que ele nem estivesse ali. Esta foi a impressão que ele colheu dos discípulos que estavam ali. Ele não era um apóstolo, né? Ele não era um desses. Mas é isso que ele percebe. Marta está agitada, Marta está ocupada. E nesse processo, ela acaba perdendo o foco. Quando isso acontece comigo e com você, quando a gente se ocupa demais, se ocupa tanto que a gente perde o foco do que está fazendo, que a gente perde a noção do que nos levou a fazer aquilo, acontece com a gente exatamente o que aconteceu com Marta. Em primeiro lugar, a gente começa a ter um sentimento de estar sendo injustiçado. Imagine quando você está na igreja e só você faz determinada coisa. Tem uma pessoa que tem que fazer, tinha uma outra que precisava te ajudar, tinha outras pessoas que poderiam fazer isso, mas domingo após domingo, é só você que tem feito. Mas ninguém se candidatou a fazer isso. E algumas vezes, a gente permite que o nosso coração acabe pensando: por que é que só eu que tenho que fazer? Tanta gente na igreja, por que só eu faço isso? Começa a surgir aquele sentimento de que a gente está sendo injustiçado. E com isso, começa a surgir essa irritabilidade, né? Quando alguém chega perto da gente, por exemplo, você tem a impressão de que só você faz isso. Digamos, é só um exemplo, tá? Digamos que seja você a única pessoa que mexe na projeção. A única, não tem mais ninguém, é só você que tem que fazer isso. Que tem que arrumar a letra, que tem que procurar a letra, que tem que estar atento para as pessoas não cantarem uma coisa, enquanto uma outra coisa é projetada, que tem que estar procurando saber qual é a letra que, a palavra que vai ser lida no começo do culto. Só você que faz isso. E aí chega alguém para você, uma hora que você se atrapalhou um pouco, e diz assim: rapaz, vamos. Você não está vendo que eles já estão cantando e você não botou a próxima letra ainda? Você não botou a próxima estrofe ainda? E aí é nessa hora que esse sentimento de estar sendo injustiçado, essa irritabilidade, vem à tona. Você já está com a impressão de que só você faz, de que outros poderiam fazer, mas ninguém está te ajudando. E numa hora que você comete uma falha, ainda que pequena, alguém vem e fala com você. E aí muitas vezes, a pessoa não é muito gentil ao responder.
a pessoa acaba extravasando aquilo que está acontecendo no coração dela. Por quê? Por que isso acontece? Porque no fundo do coração dela, ela está se sentindo realmente sozinha. Ela diz, por que você não ajuda? Vá, me diga aí, por que você vem aqui falar, mas você não estava aqui antes? Por que durante a semana você não me ligou e disse assim, eu posso ajudar você com a projeção, já que só você faz isso toda semana? Marta sentiu isso, irmãos. Ela, no versículo 40, ela chega e diz assim para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Percebem a irritação que é fruto de alguém que está se sentindo injustiçado? Ela entende, Marta entende que aquilo era a obrigação dela. Mas como ela tinha perdido o foco de que ela estava realmente servindo a Cristo, ela não consegue encontrar prazer fazendo sozinha. Ela não consegue perceber isso. Uma outra coisa que acontece com Marta, e que acontece com qualquer um de nós, irmãos, quando a gente se distrai com a atividade e perde o foco do porquê nós estamos fazendo, uma outra coisa que acontece é um sentimento de vanglória, sabe? Aquele sentimento de que, por favor, não me critique. Por favor, não reclame. Você está fazendo? É você que está fazendo? Então não me diga nada não, por favor. Esse sentimento só surge no nosso coração porque a gente simplesmente se distraiu. Porque percebam, irmãos, olha, normalmente, acho que 99% das vezes, sou eu que prego aqui no domingo à noite. É claro que eu sou passível de cometer erros. E eu os cometo. É óbvio, é claro isso. Imagine que algum dos irmãos chega para mim, no final de um culto, no decorrer da semana, e diz assim, pastor, o senhor não percebeu que talvez o sermão de domingo tenha ficado meio desorganizado? Não é? Talvez a sequência não tenha sido muito clara, e aí embolou um pouco, a gente não conseguiu entender. Ou o senhor não acha, por exemplo, que o senhor pregou 1h05, mas com 35 minutos já tinha acabado? São erros possíveis de acontecer comigo e com qualquer um de nós. Mas quando a gente perde o foco e que alguém chama a atenção da gente para uma falha que aconteceu, a falha é real. Eu não estou dizendo que ela não aconteceu, ela aconteceu mesmo. Mas aí quando a gente perde o foco, o que a gente faz? Quando a gente perde a noção de que eu estou aqui servindo a Cristo e de que eu preciso fazer da melhor forma possível e que sim, eu sou passível de erros. Quando isso acontece, talvez eu olhe para essa pessoa e acabe rebatendo a crítica dela. Sabe? Acabe arrumando um monte de justificativas. Ou talvez sendo até indelicado com essa pessoa. Porque quando a gente, irmãos, começa a servir a Deus, mas a gente tem aquela impressão de que somos nós que fazemos isso, esse sentimento começa a tomar conta da gente. E a gente precisa ser reconhecido. A gente acaba achando que a gente tem que ser reconhecido, sabe? A gente não tem aquele sentimento que João Batista teve. Sabe, João Batista foi muito claro ao dizer no capítulo 3 de João, o homem não tem nada se do alto ele não receber. Não tem nada. No dia que perguntaram a João Batista sobre Jesus, ele disse algo, irmãos, que fica ecoando no meu ouvido o tempo todo. O tempo todo. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça e que eu diminua. É esse o foco que eu e você temos que ter enquanto servimos. Então, por exemplo, digamos que a gente organize um almoço com a igreja. Como a gente faz de vez em quando, e vamos fazer daqui a uns dias, já tem muito tempo que a gente fez. A gente organiza um almoço com a igreja. E que saem diversas coisas erradas. Diversas coisas não saíram como deveriam. E aí a gente chega e conversa com as pessoas que organizaram depois, e diz assim, olha, isso aqui podia ter sido feito dessa forma. Talvez pudesse ser dessa ou dessa forma. Se a pessoa que organizou, se a pessoa que está à frente percebe que ela está servindo a Deus, que o foco é a glória de Deus e não ela mesma,
se ela percebe que ela está fazendo isso para a edificação dos irmãos, vai ser muito mais fácil para ela aceitar a crítica. Vai ser muito mais fácil para ela dizer, rapaz, é verdade, eu não contava com isso, aconteceu isso mesmo. Ou então simplesmente dizer, eu errei mesmo. Eu não notei esse detalhe. Por isso aconteceu assim, errei mesmo. Quando o sentimento é diferente, quando a gente perde o foco, quando a gente acha que talvez a gente já está fazendo demais, e aí alguém chega e diz, você percebeu que isso deu errado? Você percebeu que a gente estava prevendo, sei lá, 40 cadeiras e você alugou 220? Quando a gente tem noção de que nós servimos a Deus e que alguém faz esse tipo de crítica a gente vai dizer, não, eu entendo, eu errei mesmo. Eu não sei o que foi que deu em mim não, eu me atrapalhei. A gente sabia que só viriam mais ou menos 40, 50 pessoas e eu aluguei 200 cadeiras. Quando não é assim, a coisa é bem diferente. A primeira coisa que a pessoa vai dizer é, e por que você não fez? Vá, por que você não estava aqui? Por que você não veio ajudar? Vá, me diga aí. Agora é muito fácil criticar, depois que está feito, né? Não é? Agora é muito fácil você reclamar. Então percebam, irmãos, enquanto a gente serve da mesma forma que Marta estava servindo, a gente comete erros mesmo. E nós precisamos ter a humildade suficiente para admitir isso, que nós somos humanos e que nós estamos servindo a Deus, e que quando alguém aponta essas falhas, essas pessoas são instrumentos de Deus para ajudar a gente a fazer melhor, para ajudar a gente a glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos, a não ser que eu e você estejamos como Marta, que a gente tenha se distraído do nosso foco. Aí sim, aí eu quero a glória para mim. Aí eu não tolero nenhum tipo de crítica. Aí eu não tolero nenhum tipo de observação. Aí eu não tolero que ninguém me diga isso. Porque eu já estou fazendo demais, porque eu já estou fazendo sozinho, porque eu não ganho dinheiro para fazer isso. Então não me diga nada. Mas isso só acontece se a gente tiver realmente perdido completamente a noção de que fazemos para o Senhor. Parece que isso era algo que realmente tinha afetado o coração de Marta naquele momento. E Jesus disse para ela, Marta, tenha cuidado. Tenha cuidado. A gente percebe isso no modo como ela faz isso, né? No modo como ela fala. Uma outra coisa que acontece, irmãos, quando nós perdemos esse foco de que estamos realmente servindo a Deus, é que parece que nós somos tomados de uma ousadia tola, boba, desorientada, pecaminosa. Irmãos, Marta sabia exatamente quem era Jesus. Ela não achava que Jesus era apenas um profeta qualquer. Ela não achava que Jesus era um outro homem qualquer que andava por ali. Ela tinha plena consciência que ele é o próprio Filho de Deus. Lembram que quando Lázaro morreu, Lázaro estava na realidade doente, quando ela e Maria mandam chamar Jesus. Quando Jesus chega, ela e Maria chegam para Jesus e dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Marta dizendo a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela tinha consciência que ela estava diante do Filho de Deus, do prometido, daquele que tem todo o poder. Mas, nesse momento, a irritabilidade dela era tanto, sabe? O sentimento de que ela estava sendo injustiçada, o sentimento de que ela já estava fazendo mais do que deveria, era tão grande, que ela não se dirige a Maria. Percebem isso? Ela não vai falar com Maria, não. Ela vai direto em cima de Jesus, ensinando a 14 pessoas ao redor dele. Dá para imaginar a imagem? Imagine Jesus falando, 12, 13 pessoas ao redor dele, Marta caminhando para lá e para cá, de repente ela larga as coisas no lugar. Licença aqui. Senhor, o senhor não está vendo não, o senhor não se preocupa não, que eu fique sozinha fazendo tudo, e minha irmã aqui
ouvindo o Senhor. Dá para ter ideia do que ela estava fazendo. Dá para ter noção do que é isso. Ela sabia exatamente com quem ela estava falando. Mas por que é que ela faz isso, irmãos? Porque quando nós perdemos o foco do porquê estamos servindo a Deus, a gente fica tolo desse jeito. A gente fica ousado, a gente fica ignorante. A gente simplesmente não trata as pessoas como elas deveriam ser tratadas. Porque no nosso coração a gente já está fazendo muito mais do que deveria fazer. Então ninguém pode fazer nada. E não interessa a quem a gente vai ter que afrontar. Não interessa o que nós vamos ter que dizer, a seja lá quem for. Nesses anos de ministério, eu já vi pessoas dizendo: olha, você pode até reclamar comigo, mas lembre de uma coisa, se você reclamar comigo, quem vai fazer o que eu faço? Quem vai fazer o que eu faço? É verdade, irmão. Tem pessoas que às vezes fazem determinadas coisas que só ela faz na igreja. Não tem mais ninguém que faça. Mas se aquela pessoa não tiver condição de fazer, vai ficar assim, não vai ser feito. Até que Deus levante alguém para fazer. Não é porque nós temos apenas uma pessoa que pode, por exemplo, ensinar o coral, mas essa pessoa, a única, só existe ela, não tem mais ninguém na igreja que possa ensinar o coral. Mas essa pessoa não tem condições espirituais de fazer isso. Então, não vai ter ensinamento ao coral. Até que Deus levante alguém que possa fazer isso. Até que Deus mude o coração dessa pessoa para que ela faça isso. É isso que precisa acontecer. É dessa forma que tem que ser. Não é porque apenas uma pessoa faz ou outra pessoa faz que isso pode ser feito de qualquer forma ou de qualquer jeito. Precisamos servir realmente ao Senhor. Tem uma outra coisa que o Senhor ensina a Marta. A primeira lição que ele deixa clara é essa. Marta, você perdeu o foco. Por que você perdeu o foco? Você está irritada. Você, na realidade, está achando que você está injustiçada. Você está achando que talvez só você possa fazer isso. E esse sentimento é tão grande que você veio aqui desafiar o próprio Filho de Deus. Veio reclamar diretamente com o Senhor. Marta não estava apenas achando que Maria estava errada, mas que o próprio Cristo estava. Que ele tinha autoridade para mandar ela fazer alguma coisa e que ele mesmo não estava mandando. Tem uma outra coisa que o Senhor ensina a Marta, e ele usa Maria como exemplo. Ele pacientemente, de uma forma que nem sempre eu consigo fazer, mas ele com toda a paciência que é natural ao Filho de Deus, ele olha para Marta e diz: Marta, tem só uma coisa que é necessária. Só uma. Maria soube escolher esta coisa. Maria percebeu o que é necessário, o que é importante, e ela escolheu isso. Algumas pessoas já propuseram, pessoas estudando a Bíblia já disseram assim: Jesus estava falando sobre o jantar, sobre o almoço, a refeição, que Marta estava preparando. Talvez Marta estivesse querendo fazer diversos pratos, algo mais comum do que o normal, e Cristo estava chamando a atenção dela, dizendo assim: Marta, não precisa disso tudo não, faça só o básico, faça só o básico, é isso que é necessário, talvez seja só isso. Mas não dá para falar que é isso, não dá para dizer que é isso, por causa do que vem depois, porque ele usa Maria como exemplo, e Maria estava sentada, Maria não estava fazendo nada. Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, você está agitada, você está preocupada com muitas coisas, no versículo 41. Mas no 42 ele diz, veja, ele usa Maria como exemplo, ele diz: Marta, preste atenção em Maria. Ela escolheu essa melhor parte. O que é que Cristo está dizendo a Marta? Qual é a lição que ele está ensinando nesse momento? Ele está dizendo: Marta, você precisa parar e revisar aquilo que você tem feito. As suas atitudes, as suas motivações e o modo como você tem servido a Deus. Você precisa parar para revisar isso. Quando
a gente se perde, irmãos, dessa forma. É difícil a gente notar isso. Entenda uma coisa. Não é muito fácil falar sobre isso, porque muitas igrejas são baseadas em eventos. Quantas igrejas, irmãos, são baseadas meramente em evento? Essas igrejas têm 13, 14, 15, 16 eventos por ano. Dá para imaginar o que é isso? Se não tem evento, a igreja não está bem. Se a UMP não tem 1 milhão de atividades, tem alguma coisa errada. Se a UPA não tem diversas atividades, tem alguma coisa errada. Se não está todo mundo se mexendo, fazendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Isso é um incentivo direto ao ativismo. Ao ativismo puro. Mais nada. Nós precisamos fazer? Precisamos sim. Agora, entenda uma coisa. Deus é diferente de sua obra. Deus é Deus. A sua obra é outra coisa. Para fazermos a obra de Deus, eu e você precisamos estar em comunhão com Deus. Antes de nos envolvermos com sua obra, eu e você precisamos nos envolver com o Senhor da obra. Não faz sentido a gente querer, por exemplo, envolver as pessoas primeiro com a obra e só depois com o Senhor dela. Não faz sentido. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes pessoas estão até envolvidas, estão até fazendo, mas estão distantes de Deus? Estão distantes do Senhor. Elas não oram, elas não leem suas Bíblias, elas não buscam a Deus, elas não lutam diariamente contra o pecado, elas não se esforçam por vencer suas inclinações pecaminosas, e elas tranquilizam a sua consciência de que são salvas, de que são cristãs, pelo serviço que elas prestam à igreja, pelo envolvimento com a obra de Deus. Não é o envolvimento com a obra de Deus que salva, mas é o conhecimento do Filho de Deus. Entendem isso, irmãos? Ninguém vai ser salvo porque ele acorda na igreja e ele dorme na igreja. Ninguém vai ser salvo porque ele carrega a igreja nas costas. Ninguém vai ser salvo por isso. Ele só vai ser salvo se ele tiver um conhecimento com o próprio Filho de Deus. Se ele nasceu de novo, se ele nasceu da água, se ele nasceu do Espírito. Se dia após dia ele trava uma luta ferrenha contra o pecado. É por isso que ele vai ser salvo. Não é porque ele está envolvido. Não é porque ele varre, não é porque ele arruma, não é porque ele limpa, não é porque ele canta, porque ele toca, porque ele prega. Sei lá, porque ele organiza. Não é por isso. Mas é por estar envolvido com o próprio Filho de Deus. Deus e sua obra são coisas diferentes. Deus e a igreja são coisas diferentes. A igreja é o povo de Deus. Um povo que ele separou. Um povo que ele remiu com o seu próprio sangue. Eu e você, irmãos, precisamos servir a Deus. E podemos fazer isso, principalmente, no geral, de duas formas. Nós podemos servir a Deus no nosso espírito, com aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Nós podemos servir a Deus quando nós oramos. Isso é uma disciplina espiritual. Isso é serviço a Deus. Quando nós oramos, quando nós cantamos ao Senhor, quando nós tememos a Deus no nosso coração, isso é serviço ao Senhor. Isso é disciplina espiritual. Quando nós nos alimentamos dia após dia de sua palavra, isso é serviço a Deus. Mas nós podemos e devemos também servir a Deus com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com as nossas mãos. Então nós podemos e devemos servir a Deus no nosso coração, no nosso espírito, especialmente temendo a Deus, e podemos e devemos servir a Deus com as nossas mãos,
fazendo coisas que agradam a Deus, que edificam a igreja. Agora percebam, irmãos, nesse momento, quando nós vamos servir a Deus com as nossas mãos, nós fazemos isso nos utilizando dos nossos dons, dons que Ele nos deu. Mas nós só fazemos isso depois que nós servimos a Deus no nosso coração. Só depois que eu temo a Deus no meu coração. Só depois que eu temo e tremo diante do Senhor, de sua santidade, de sua glória, de sua majestade. Só depois que eu reconheço o seu senhorio, é que eu consigo servir a Deus. É que eu consigo fazer isso de verdade, me envolvendo com a igreja. Me envolvendo com a obra de Deus. E aí eu preciso esclarecer uma coisa. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Todos nós. Esse é um aspecto. Todos nós precisamos nos envolver, servir a Deus. Mas lembrem, nós também não podemos ser desequilibrados nesse sentido. Nós não podemos abandonar a nossa família. Nós não podemos abandonar o cuidado dos nossos filhos. Nós não podemos abandonar o cuidado da nossa esposa, do nosso esposo, da nossa casa. Nós não podemos abandonar as nossas responsabilidades profissionais. Nós não podemos fazer isso. É que a gente é um ser humano muito desequilibrado, né? Muitas vezes a gente ou é 8 ou é 80. Ou eu adoro a minha família, ou então eu desprezo a minha família. Ou eu adoro o meu trabalho, ou eu sou irresponsável, um profissional irresponsável. A gente não consegue ser equilibrado muitas vezes. A gente não consegue perceber que é um ministério que Deus me deu, cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha, cuidar da minha casa. É um ministério que Deus me deu. Eu não posso desprezar isso de jeito nenhum. E nem posso fazer disso o foco da minha vida. Eu não posso passar a vida toda adorando a minha família, a minha esposa, a minha filha, a minha casa e os meus afazeres domésticos. Percebem? Eu nem posso adorar isso e eu nem posso desprezar isso. É isso que eu e você, como cristãos, precisamos perceber. É isso que o Senhor estava tentando ensinar a Marta. Ele não estava desprezando a atividade de Marta. Ele não estava dizendo, Marta, é errado o que você está fazendo. Servir a mesa é uma coisa errada. Não é isso. Ele não estava dizendo isso de jeito nenhum. O que ele estava dizendo é, Marta, seja equilibrada. Preste atenção no que você está fazendo. Como você mesma sabe, eu sou o Filho de Deus. O Filho de Deus, encarnado, está na sua casa, está na sala da sua casa, ensinando, e você está correndo que nem uma doida de um lado para o outro. É isso que ele está dizendo. É isso que ele diz a mim e a você, dia após dia, momento após momento. Eu e você precisamos, irmãos, eu acho que são os dois aspectos nos quais a gente mais falha, né? É com relação à nossa família e com relação ao nosso emprego, à nossa atividade profissional. Não tem jeito, conseguir um ponto de equilíbrio aí é algo extremamente difícil, mas que a gente precisa se esforçar. A gente ou é dedicado demais ao trabalho e só faz isso e vive disso, ou a gente acaba sendo um profissional ruim. Ou a gente é dedicado demais à nossa família e só faz isso e não serve a Deus e não faz nada, só cuidando da nossa família, ou a gente é irresponsável com a nossa família. E quando nós fazemos qualquer uma dessas coisas, nós desagradamos a Deus. Quando eu sou um adorador da minha família, quando eu não me envolvo com Deus e com sua obra por causa da minha família, eu estou pecando, eu estou desagradando a Deus. Mas quando eu me envolvo com a obra de Deus e desprezo a minha família, eu estou desagradando a Deus da mesma forma. Percebam, irmãos, eu estou falando da obra de Deus e não de Deus. Eu estou falando da obra dele. Eu e você não podemos desprezar a nossa família pelo envolvimento com a obra de Deus. De jeito nenhum. Não podemos fazer isso. Da mesma forma que nós não podemos deixar de servir a Deus por causa da nossa família. Nossa família é presente de Deus para nós. Presente do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos
ensinar os nossos filhos a serem pessoas tementes a Deus. Agora entendam, você acha que é a escola que vai ensinar isso a seu filho? A ser temente a Deus? Você acha que é porque ele está numa boa escola que ele vai aprender a ser temente a Deus? De jeito nenhum. Ele vai aprender isso com você, quando você falar a palavra de Deus para ele. Ele vai aprender isso com você quando na hora do alimento você vai chamar o seu filho e orar com ele. Ele vai aprender com você quando chegar o dia do Senhor e você chamar ele para vir para a igreja, e aí ele disser, mas mãe, eu já levantei cedo a semana toda. E aí, em vez de estar brigando com ele, levante, preguiçoso, não sei mais o quê, mas de forma paternal e cuidadosa, dizer, meu filho, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da gente servir a Deus, da gente cultuar ao Senhor. Esse é o motivo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E hoje é o dia da gente fazer isso. É assim que nós vamos ensinar o temor do Senhor aos nossos filhos. Não é espancando ele para ele sair da cama, humilhando ele, e muito menos dizendo a ele, é verdade, você está certo. Tadinho do bichinho. Tadinho. Estava dormindo ali tão bonitinho, sabe? Vocês já ouviram isso? Já viram isso? Quando a gente para, fica olhando para o nosso filho, ele está tão bonitinho lá dormindo, e a gente diz, dá uma pena de acordar. Não é? Dá uma pena de acordar. Só que quando eu e você não o acordamos, é isso que nós estamos ensinando a ele. Estamos ensinando a ele a não ter compromisso com a obra de Deus. E depois nós vamos arcar com essas consequências. Então, da mesma forma que eu e você acordamos o nosso filho para ir para a escola e fazemos isso com a maior dedicação e com o maior cuidado. A gente não faz isso? Com todo carinho? Irmãos, eu estava com 20 anos fazendo pré-vestibular e estudando e trabalhando. Eu estudava numa escola chamada Objetivo, que existia ali na Barão de Maruim. Então, eu ia para ali de manhã fazer o pré-vestibular, de 7 até meio-dia. Meio-dia eu ia para um banco que eu trabalhava no centro, e eu ficava lá de 1 às 7. E 7 horas eu ia para o Ateneu, onde eu estava fazendo o 3º ano. Então vejam, eu saía de casa logo cedo, porque tinha que estar 7 horas no pré-vestibular, 1 hora eu tinha que estar no banco, e 7 horas eu tinha que estar na escola para fazer o 3º ano no Ateneu à noite. Então eu acordava cedo. Mas quando eu acordava, minha mãe já tinha acordado antes de mim. Irmãos, quando eu acordava, o cuscuz estava quentinho na mesa e o café colocado. Ela acordava mais cedo do que eu, porque ela sabia o ritmo de atividade que eu ia ter naquele dia. Ela podia ter me acordado um pouco antes, enquanto ela terminava o café, enquanto ela fazia uma coisa ou outra. Mas ela me acordava com o café na mesa já. A roupa já estava pronta. Eu tinha 20 anos de idade. E ela só fazia isso porque ela sabia que o ritmo ia ser muito puxado. Mas ela fazia, ela me chamava. Era a parte dela, ela estava tentando me ensinar a responsabilidade. Ela estava dizendo, você precisa ir para a escola. Você precisa levantar e trabalhar. Mas ela fazia isso com carinho, com cuidado e cumprindo o papel dela de mãe. Com um marmanjo de 20 anos. Então, da mesma forma que eu e você fazemos isso com os nossos filhos, a gente precisa se preocupar em acordá-los para ir à casa do Senhor. Com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, sabe? Mostrando para eles que eles foram criados para isso, para o louvor da glória de Deus. Para que eles sejam pessoas que realmente temam a Deus, que realmente sirvam ao Senhor. E que sejam pessoas equilibradas, que não sejam pessoas que desprezam ou a Deus, ou a obra de Deus, ou a sua família. Mas que fazem as duas coisas da forma mais correta possível. Marta não deve ser criticada porque estava trabalhando, mas apenas porque ela perdeu o foco. E é isso que eu queria chamar a sua atenção nessa noite, sabe? Reveja o modo como você tem servido a Deus. Aquilo que você tem feito.
a disposição que você tem tido em servir ao Senhor. Tem um irmão chamado John Piper, que é pastor de uma igreja nos Estados Unidos há muitos anos. E ele, há algum tempo, pediu licença de sua igreja por 8 meses. E teve um momento, irmãos, depois que ele deu uma entrevista sobre isso. Está naquela revista Cristianismo Hoje. Deixa eu ler um pedacinho. Só vou ler a pergunta, uma das perguntas que o entrevistador fez a John Piper. Recentemente, o Senhor tirou um período sabático de 8 meses. Qual foi o seu propósito ao se retirar da igreja por um período tão extenso? Irmãos, John Piper é pastor de uma igreja imensa. É um dos grandes pregadores que nós temos atualmente. Escritor de livros, conferencista, um homem extremamente ocupado e dedicado. Um dia ele chegou para o conselho de sua igreja e disse: eu preciso de um tempo. E depois desse período, são 8 meses, né, que ele pegou, ele deu essa entrevista e o entrevistador da revista Cristianismo Hoje perguntou a ele: por que é que o senhor pediu 8 meses? Vejam a resposta do Piper para esse irmão. Uma situação de estresse e a avaliação de questões espirituais em 3 áreas de minha vida me conduziram ao ponto de solicitar esse período de afastamento. Vejam, uma situação de estresse e a avaliação de questões espirituais em 3 áreas da minha vida me conduziram ao ponto de solicitar esse afastamento. Eu queria fazer uma análise em aspectos relacionados à minha alma, à minha família e ao meu ministério. A minha alma, a minha família e ao meu ministério. E quando me refiro a essa análise, estou me referindo a um esforço dedicado a discernir as motivações do meu coração, os padrões adotados em minha vida familiar e o ritmo do meu ministério. Às vezes, a melhor maneira de discernir a natureza de suas motivações é parar de fazer o que você está motivado a fazer. E às vezes, o motivo de estresse podem ser de tal natureza que a melhor maneira de ver se eles são recompensadores e podem ser é removê-los. Fico feliz por ter me afastado esses meses. Imaginem o que é um homem como John Piper se afastar 8 meses de sua igreja. Mas, exatamente como aconteceu com Marta, eu acho que talvez John Piper tenha lido esse texto, talvez tenha visto Jesus dizer: será que não está na hora de você rever os motivos pelos quais você tem servido a Deus? Será que não está na hora de você fazer uma recapitulação, como ele mesmo disse, com relação aos padrões do seu ministério, da sua família e da sua alma? É isso que eu queria convidar você a fazer nessa noite, sabe? Queria incentivar você, irmão, a nessa semana fazer isso. Nessa semana, pare diante de Deus. Sei lá, separe alguns minutos, separe algum tempo diante de Deus. E comece a refletir sobre o seu envolvimento com Deus. Com Deus. Sobre sua vida espiritual. Sobre o seu serviço no seu espírito a Deus. Depois disso, pare um pouco e avalie o seu serviço que é prestado à igreja. Aquilo que você faz na igreja. Se pergunte se você ainda faz para a glória de Deus. Se pergunte se no caminho você não acabou ficando tão ocupado com a atividade que se distraiu e perdeu o foco. E que por isso talvez ande tão irritado, tão chateado quando alguém faz alguma crítica. Se pergunte isso, sabe? Depois, diante de Deus, se pergunte como é que tem sido o seu envolvimento com a sua família e com o seu trabalho. Se você tem realmente conseguido glorificar a Deus, cuidando de sua família. Cuidando de sua família, sabe?
se realmente você tem atendido a orientação bíblica que você não pode, de jeito nenhum, desprezar sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua casa. Sabe, pare um tempo diante de Deus. Sabe, reveja essas coisas. Porque algumas vezes a gente está tão no automático, sabe, irmãos? Está tão no automático. E eu digo isso a vocês, irmãos, dizendo primeiro a mim. Eu acho que uma das pessoas que mais sofre esse tipo de tentação é aquele que está à frente de uma igreja. Quantas vezes é tão complicado para mim conseguir realmente cultuar, sabe? Porque eu fico aqui em cima, mas se aglomeram 6 pessoas ali na frente, enquanto eu canto, eu fico pensando, Jesus, o que é que deu na cabeça desse povo? O culto não é aqui dentro. O que é melhor? Será que é melhor ir lá conversar com esses irmãos? Será que é melhor ficar só aqui orando e pedir a Jesus que tenha misericórdia deles? Sabe, é tão difícil muitas vezes, e dá trabalho mesmo, quando a gente acaba se preocupando com determinadas coisas, que a gente está aqui e está vendo que as coisas não andaram exatamente como deveriam. E aí a gente está pregando, e de repente alguém fica assim, ó. E aí, às vezes a gente trava, sabe? E aí para de pregar e fica, irmãos. E os irmãos pensam que a gente está pensando, né? Não é não. É só para tentar deglutir aquele negócio, tentar dispensar e dizer, Jesus, tem misericórdia dessa criatura. Uma hora ele vai perceber que não é a hora dele estar no WhatsApp, não é a hora, é a hora de cultuar a Deus. Então assim, isso é difícil, não é só para você não, para mim também, sabe? Para cada um de nós, eu fico aqui me esforçando, porque eu também preciso cultuar a Deus. Você precisa cultuar a Deus. Nós não estamos aqui fazendo um ritual, sabe, irmãos? Domingo após domingo, o que a gente faz não é um ritual. Não, porque todo domingo eu me arrumo em determinada hora, vou para a igreja e aí eu canto, as crianças vão lá para dentro, a gente ouve a palavra e depois a gente sai cada um para um lado. Não é um ritual, é culto, é adoração a Deus, é serviço ao Senhor. Então eu queria incentivar você a fazer isso nessa semana. Sabe, a rever essas coisas. Eu mesmo pretendo fazer isso. Desde que eu comecei a preparar essa mensagem, eu tenho me perguntado isso, sabe? O que tem me motivado a fazer? Será que eu preparo as mensagens apenas por ter habilitação para fazer isso? Ou será que eu preparo porque eu realmente desejo que a igreja seja edificada? Que o Espírito Santo use essas palavras para mudar o coração de vocês e o meu também enquanto falo. Então tem sido um tempo de reflexão para mim também. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos dê graça para que a gente não fique no automático servindo, né? Mas que a gente reveja realmente, repense. E vejam, irmãos, eu não estou dizendo para você parar de servir a Deus, para você parar de servir a igreja. O que eu estou dizendo é, não se distraia, não perca o foco, lembre que você serve a Deus. Amém? Vamos orar, depois nós vamos cantar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Te adoramos, Pai. E queremos, sinceramente, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que temos servido, Pai, mas não temos servido da forma que deveríamos fazer. Queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que temos desprezado a nossa família de alguma forma. Tem misericórdia, Pai. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus irmãos. Queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que temos desprezado a obra de Deus. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia. O Senhor sabe o quanto nós somos tendentes ao desequilíbrio. Mas é por isso que nós estamos em Tua casa. Porque queremos ser transformados. Porque queremos ser mudados. Porque queremos ter um coração exatamente igual ao Teu. Queremos nos preocupar com os nossos filhos, mas também com a obra do Senhor. Queremos ser excelentes profissionais, mas também servos de Deus, que glorificam ao Senhor. Nos ajuda, Deus, nesse sentido. Ajuda-nos a não nos distrairmos, Pai.
Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.